fazer a apresentação sobre singularidade. É um tema um pouquinho difícil de falar, porque ele é um tema muito amplo. Alguém sabe aqui o que é a singularidade? Tem a ver com buraco negro? Buraco negro é uma singularidade. Singularidade, na verdade, gente, tem muita gente que já estudou sobre isso. No início dos tempos, o que definia uma singularidade era um simples conceito matemático. Aquela função 1 sobre x, por exemplo, que tem aquele comportamento de queda, perto do zero, ela começa a explodir, ela começa a ficar muito rápido. Zero nela é uma singularidade, porque ela não é bem definida lá, a gente não sabe trabalhar matematicamente. Esse é o primeiro conceito que surgiu da singularidade, que é problemas em que a matemática tem para representar o mundo. Ao longo dessa palestra eu vou tratar outro tipo de singularidade, coisas que estão acontecendo já no mundo real, e de verdade eu vou tentar fazer ela o mais rápido possível, porque o mais interessante do que eu explicar as coisas que já estão acontecendo é a discussão que eu quero propor a seguir para vocês, que é o impacto disso na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa economia. Mas antes disso, a primeira coisa que eu falei aqui, a gente está falando aqui da singularidade sistêmica. O primeiro cara que começou a estudar a singularidade sistêmica, ele é até homenageado aqui na Doc como a senha da Doc Labs Guest, foi o James Maxwell. Ele percebeu que em determinados trabalhos dele, em determinadas análises de campo, pequenas variações em determinadas condições de contorno causavam um grande impacto no campo eletromagnético observado. E ele começou a falar, poxa, algumas coisas, alguns parâmetros eu tenho esse controle e eu consigo perceber que uma pequena variação muda completamente o que eu estou observando. E existem outros fenômenos da natureza, existem outros fenômenos sociais que também têm esse mesmo padrão. Então ele criou o estudo de sistema do que é uma singularidade sistêmica. Singularidade sistêmica, gente, tem uma definição bem legal, que é um acrônimo, SISEA. Primeiro de tudo, subjetivo. Falar que uma coisa é singularidade ou não é uma coisa subjetiva. Segundo, irreversível. Terceiro, complexo. Quarto, eu esqueci o que é o quarto. E aleatório. Então, assim, é uma cadeia de eventos que acontece que tem essa base principal. Uma pequena variação, uma grande diferença. Ok? Quando a gente fala de aspectos do dia a dia que eu vou trazer para vocês, eu foquei muito aqui em singularidade tecnológica. Qual o ponto que a gente está hoje de pequenas variações tecnológicas que vão promover uma grande diferença na nossa vida? E foi até um ponto que foi tratado na última conversa que a gente teve com o Khaled, ele chegou a dar uma palha disso. O primeiro que eu quero colocar aqui é criônica. Alguém sabe o que é criônica? Criogênio. Criogênio é como você faz a criônica. Criônica é você pegar corpos de pessoas, colocá-los numa temperatura muito baixa, aproximadamente menos 170 graus Celsius, armazenar esses corpos com a esperança de que, no futuro, a gente consiga descongelar esses corpos. Hoje, por motivos éticos, a gente congela apenas corpos mortos nesse processo de criônica. Essa empresa, Cryonics Institute, ela existe desde 2014, ela faz contratos de criogenia. O que ela fala é, beleza, você, parente daquela pessoa que já morreu, faz um contrato comigo e eu garanto, por um determinado tempo, o corpo dela congelado, para no futuro, talvez, ela tenha uma chance de ser revivida. Parece meio balela esse negócio de, congelar o corpo para ver se no futuro ele pode ser revivido, né? E aí vem dois casos legais que eu quero contar para vocês. O primeiro caso aconteceu no Japão, em 2014, um pouco depois que a Cryonics surgiu. Uma expedição de japoneses na Antártida recuperou... Antártica? Eu nunca sei qual é a diferença disso. Antártica, algo. Antártica. Encontraram um corpo de um animal que lembra um roedorzinho, um pequeno roedorzinho, que pelos estudos de análise de carbono no gelo, foi congelado em 1890. A partir de processo de laboratório, este mesmo cadáverzinho, esse mesmo ratinho, foi revivido. Após ser revivido, constatou-se que estava grávido, prenho, e os filhos nasceram em perfeita condição.
Isso já aconteceu em 2014. Um ano seguinte, 2015. Essa história aconteceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Um jovem, acho que tem mais ou menos a minha idade, seus 20, 30 anos. Pensilvânia é um estado dos Estados Unidos que normalmente faz frio. Beleza, ele foi à noite, numa sexta-feira, beber com os amigos no bar. Tava lá bebendo, bebeu demais. Um trajeto que normalmente fazia pra casa. Seguiu pra casa a pé, pra poder beber e não precisar dirigir. E não se ouve mais falar dele. Acharam o corpo dele congelado na segunda-feira desse fim de semana. Ele foi dado como morto, gente. Morto por hipotermia. Sem sinal vital, sem sinal de onda cerebral, sem sinal de atividade nenhuma. O pessoal colocou ele num procedimento de reaquecimento através das células de sangue. Eles começaram a injetar sangue um pouco quente e fazer um processo de descongelamento. Ele começou a ser sustentado por máquina. Respirar por máquina, circular sangue por máquina, tudo por máquina. Passado um mês dele nesse estado morto, ele começou a abrir os olhos. 2 meses mais tarde, ele já estava se comunicando e fazendo a reabilitação. Isso já aconteceu. Claro, para ele teve uma sequela que ele perdeu 2 dedos no processo. 2 dedos que gangrenaram. Então, aí é que está o paradoxo atual do que a gente está hoje. Beleza, a Cryonics tem uma proposta de reviver as pessoas. Contudo, a gente hoje está mais perto do que reviver as pessoas, de congelar as pessoas vivas e descongelá-las depois. Isso, dia de hoje, gente. E aqui eu vou jogar uma palha pra gente discutir lá na frente. O que acontece se a Cryonics falir? Ela hoje armazena 170 corpos. Próximo fenômeno, aproveitando que a gente está falando aqui de tecnologias que avançam a vida, quem aqui acredita na vida eterna? Alguém? Não, existe um ser vivo na água viva que ela, teoricamente, tem a vida eterna. Mais legal do que isso hoje. Essa árvore daqui eu coloquei por um motivo. O nome dessa árvore chama-se Matusalém. Ela está lá na Califórnia. Ela tem 4.490 anos de vida. E ela não teve nenhum tipo de avanço, ciência ou cuidado para atingir essa idade. O nome dessa árvore Matusalém remete àquele discurso bíblico do Matusalém, não sei se vocês conhecem a Bíblia. É o cara que viveu 996 anos pregando a palavra de Jesus. E o nome desse fenômeno hoje é conhecido como Matusaleísmo. Se você pegar o avanço da medicina, simplesmente avanço da medicina, de novas técnicas, novos estudos, novas performances, tudo que a gente vai fazendo, a gente percebe que de 1950 até 1960, a gente conseguiu avançar em termos de expectativa de vida de uma pessoa aproximadamente 2 anos de estudo. Ou seja, 2 anos aumentando a expectativa de vida para 10 anos de estudo. Ou uma conta simples, 0,2 anos por ano de estudo. Em 1990 para 2000, a gente já está chegando a uma taxa de 0,5 ano por ano de estudo. E o que é mais legal, antes era muito incerto saber o que ia acontecer com uma pessoa de 30 anos. A expectativa de vida de uma pessoa de 30 anos era muito inferior à expectativa de vida de uma pessoa de 60 anos, se estivesse em 1950 com 30 e 60 anos, respectivamente. Hoje, essas idades, as expectativas de vida já estão muito próximas uma da outra. Ou seja, uma pessoa de 30 anos tem uma expectativa de vida parecida com alguém de 60 anos. O que isso quer dizer? Que a medicina está avançando muito rápido. E aqui não é nenhum fenômeno que a gente desconhecesse, é só uma implicação teórica mesmo. A gente não precisa aprender a regenerar célula molecular, a gente não precisa aprender a fazer clone, a gente não precisa aprender nanorobô para poder atingir esse fenômeno de Matusalém, gente. A única coisa que a gente precisa é que a cada ano de medicina, de estudos novos de medicina, eu gere 1 ano a mais na expectativa de vida de uma pessoa. Beleza, nesse ano eu tenho expectativa de vida de 78 anos, no próximo eu vou ter 79, no próximo eu vou ter 80, no próximo eu vou ter 81, depois 82, indo assim por diante adiante. Esse cara, Aubrey de Grey, ele falou uma coisa muito interessante. Primeiro, essa frase daqui dele é ótima, né? Eu acho, pelo menos, muito legal. Mas ele falou uma coisa muito interessante, que é um corolário disso que a gente está falando. A primeira pessoa que ficar viva até os 150 anos vai ser 6 dias mais velho que a primeira pessoa a ficar viva até os 1000 anos. Legal, né? Isso apenas se manter constante, essa razão, né?
isso apenas se manter constante. E a tendência é que essa razão aumente. Aqui tem uma pequena diferença, gente. Isso é a vida eterna? Não. Se você bater com o carro, você vai morrer? Vai. Se você resolver se suicidar, você vai morrer? Vai. Se você pegar alguma doença maluca tipo ebola, você vai morrer? Vai. Isso é só apenas o que está acontecendo do ponto de vista da medicina. E como um pequeno avanço na medicina causa uma grande diferença para a gente. Ainda continuando nesse tema, agora colocando um pouquinho mais de sci-fi na história, a gente entra para a cibernética. Cibernética, gente, é a nossa interface, nossa integração com as máquinas diretamente. E é um campo muito amplo que está sendo fortemente estudado, ao ponto de já termos próteses que comunicam direto com o nosso cérebro, que você, ao invés de ter que lidar com o fato da sua mão não fechar, na verdade o que você tem que fazer é aprender como que o seu cérebro vai mandar o comando para a mão abrir e fechar. E é um aprendizado que nem quando você beber, você tem que aprender a fazer esse mesmo movimento. E mais legal do que isso, pelo menos na minha visão, isso hoje, tá gente? Hoje. E foi até o Danilo, que não tá aqui, que me mostrou esse artigo, eu achei sensacional. A gente já consegue há algum tempo fazer interface com o nosso próprio cérebro, obter informações do nosso próprio cérebro. Ano passado, foi o primeiro experimento em que o cérebro de uma pessoa se comunicou através da internet diretamente com o cérebro da outra pessoa. Como? Um lado, a pessoa estava vendo só o painel de Tetris, o painel do jogo do Tetris, vendo as peças cair. No outro, a pessoa só tinha os controles. Essa comunicação fluiu ao ponto de acertar 85% dos movimentos que precisavam ser feitos. Mais legal que isso, sabe o que eles usaram para fazer isso? Aparelho de eletrocardiograma convencional e, pasmem, Arduino. Uns 2 anos atrás eu trabalhei com, não sei se você conhece, um capacete chama Epoch. Muito legal. Eu trabalhei com ele e junto com a Unity dá pra fazer muita coisa. Com o equipamento acho que de $300, você consegue mapear todos os pontos do cérebro. Você consegue ter umas leituras muito boas de como você pensa e como replicar aquelas ondas e até de como ensinar melhor e tudo mais. Você já viu o Epoch 2 que eles lançaram recentemente? Ele custa $700 e ele já tem umas features muito mais legais. Isso é uma empresa, gente, que vende esse aparelho para fazer funding de pesquisa. O objetivo deles não é colocar. Mas eles também já colocam algumas coisas que já aconteceram. Você compra o capacete, coloca ele na cabeça e cadastra 14 pensamentos para fazer o que você quiser na internet. Tipo, eu posso pensar, isso dispara um para todo mundo da minha lista de e-mails. Olha que legal. Que legal. Eu adoro. Isso é cibernética. Ok? E por fim, mais provavelmente o que mais está acontecendo agora, a inteligência artificial. E aqui eu acho que até salva um pouco de explicações minhas. A grande coisa da inteligência artificial é que ela cada vez mais está crescendo, está ganhando autonomia. E tarefas que até então a gente considerava impossível, a inteligência artificial hoje já é melhor do que a gente. E o caso emblemático daqui é um que aconteceu também no ano passado. Quem aqui já jogou xadrez? Até 1996 ou 98, o melhor jogador de xadrez do mundo era um ser humano, Garry Kasparov. Em 98, ele jogou pela terceira vez contra um supercomputador que a IBM tinha feito, chamado Deep Blue, e ele perdeu. Então o campeão mundial já virou uma máquina. Qual que é a questão? O Deep Blue ele foi pesadamente programado para jogar xadrez muito bem. Então, na verdade, foi um grande set de algoritmos que alguém criou para ser um bom jogador de xadrez. Essa foi a categoria de máquinas que desde então reinou no xadrez. Hoje a gente já tem coisas melhores que o Deep Blue, que seguem algoritmos. Um, inclusive, grátis, muito legal para quem for entusiasta, chamado Stockfish. Ele é open source, você consegue ver toda a tecnologia de algoritmos. E sério, gente, é muita coisa que eles usam para poder saber se aquele movimento é bom, ruim, ou qual que é o melhor movimento para tomar agora. Mas é um algoritmo, são vários algoritmos interpretados. Em 2018, a rede neural do Google, AlphaZero, ganhou do Stockfish N vezes. A rede neural do Google só jogou xadrez. A rede neural do Google não sabia nem quais eram os movimentos válidos do xadrez quando ela começou a jogar xadrez. Ela não sabia o que significava ganhar xadrez. Ela ganhou da melhor rede de xadrez que a gente já tinha feito até então.
quais são as consequências disso? Aí eu acho que já fica mais claro aí ao ponto. Terminei. Eu quero parar justamente com esse exemplo porque a discussão aqui vai ampla. E só para introduzir, nós estamos cada vez mais fazendo tecnologia que melhoram a gente, que melhoram a nossa relação, que fazem um trabalho muitas vezes melhor do que a gente. Qual que é o nosso papel nisso? Como que isso influencia? E um exemplo bem claro, inteligência artificial, a rigor, poderia só acabar com toda a nossa questão de trabalho. A gente está com máquinas cada vez melhores, que fazem coisas de intelecto cada vez melhores do que a gente, sem precisar nem sequer ter interação sobre isso. Tem alguma coisa com o ser humano? Qual que é o grande passo disso? E aqui, o que significa a singularidade desse aspecto? É o momento em que a gente conseguir fazer a primeira máquina artificial que seja tão inteligente quanto a gente e consiga fazer a próxima máquina artificial que seja só um pouco melhor. Só um pouco melhor do que ela. A partir do momento em que isso aconteceu, essa pequena variação, esse um pouco melhor, qualquer coisa que venha daí vai fugir do nosso controle. Vai causar uma grande distorção no ambiente. Vão ser máquinas, porque o ritmo deles são diferentes. Elas produzem, essa é a grande vantagem do computador. É muito mais rápida a capacidade de processamento de um computador do que a do ser humano. Então vamos lá. Eu quis explicar essas. Tem muitas consequências que a gente tira delas. Alguém quer fazer algum comentário? Já na área de games, tem um jogo, que vai ser um spoiler porque não viu, desculpa, que é o Horizon Zero Dawn. Que o plot é justamente isso. Você tem a máquina que ela atinge a singularidade e ela começa a criar outras máquinas e ela percebe que o que está de errado no planeta é o ser humano. Então, usando biomassa, ela só vai consumir seres humanos para poder se reproduzir. É bem interessante. E você falou uma coisa legal. A máquina percebeu que o mal para o planeta são os seres humanos. Gente, vocês já pararam para pensar o que acontece quando a máquina ficar mais inteligente do que o ser humano? Como que vai ser a relação entre a gente e a máquina? Vai ter relação, né? Skynet, esse é o melhor exemplo de todos, Skynet. Isso parte de algumas suposições legais. Primeiro, parte da suposição que a máquina vai entender que o ser humano destrói o planeta. Que não é muita novidade, a gente já sabe. E, primeiro, e se estiver errado? E se na verdade a máquina conseguir entender que o ser humano ajuda o planeta? Numa concepção muito maior de planeta, que nós, seres humanos, muito menos inteligentes, nunca na vida vamos conseguir sequer imaginar, sequer compreender. Mas segundo, vamos supor que a gente realmente vai destruir o planeta. A máquina vai exterminar todo mundo daqui? Provável que não. Porque ela vai entender. Não, vai. Se a gente for uma ameaça para a máquina, todo mundo vai ser exterminado, gente. Não tem o menor problema nisso. A nossa alegria como ser humano é ter passado a vida adiante, não necessariamente a vida humana. E também tem uma outra questão. Diga. Antes de você terminar, você falou, sugeriu a hipótese do ser humano fazer bem para a Terra. Como seria isso, tipo, do ponto de vista de uma máquina? Calete, por favor. A Terra é o único planeta que tem vida que a gente conhece, quase com certeza o único planeta que tem vida inteligente. Isso é mérito dos seres humanos. A gente transformou um planeta que era um pedaço de rocha, em minerais, em algo que consegue criar uma inteligência artificial no nível da inteligência que está interpretando isso. E só continuando na linha do Calete, que é um argumento muito legal que eu vi, sabe quantos bits de informação tem numa pedra? Uma pedra, na sua estrutura atômica, 1 kg de pedra, na sua estrutura atômica, rodando, tem 10 elevado a 23 bits de informação. Por que esse planeta não é um grande HD e a gente não foi criado de algum experimento, de alguma outra inteligência que tem um ritmo muito mais lento que a gente? A informação está aí. A teoria de que a gente vive uma simulação, né? Matrix também é uma teoria que impacta isso. E o mais legal, como que você diferencia o ambiente que você está inserido do ambiente real? Matrix fala, se mata, se você está vivo é porque você estava na simulação. Eu não gosto muito dessa... Melhor não testar. Sobre Matrix, eu queria dar minha interpretação sobre a série lá do Matrix. Ela é toda vista pelo ponto de vista dos humanos que saem de uma ilusão e caem num mundo totalmente zoado. Assim, considerando que hoje em dia a gente tem painéis solares, viagem espacial limitada e usinas nucleares, as máquinas conseguiriam gerar a própria energia sem precisar usar os seres humanos como pilha.
Honestamente, o jeito que eu interpreto o que aconteceu em Matrix foi: as máquinas, elas tinham pelas atitudes dos seres humanos, elas tinham duas opções: ou fazer Matrix ou destruir todos os seres humanos. Elas optaram por manter a gente vivo. Assim, a eficiência de um ser humano com bateria é ridiculamente baixa. E é o legal, e aí as máquinas, beleza, a gente tem dois cenários. Na singularidade, a gente pode ser visto como uma ameaça e as máquinas nos destroem. E isso realmente é uma coisa que as pessoas que estão pensando em fazer essas super máquinas, essas super inteligências artificiais, elas têm receio disso. Alguém já viu o robô? Já. A primeira coisa que você aprende quando você estuda isso, colocar uma leizinha lá, não mate os humanos, é fadada a ser manipulada para mate os humanos. Porque é uma regra que eles chamam de loose bound. É uma regra fraca de controle do que você colocar dentro de uma inteligência artificial. E olha só que legal, gente. Eu passei aqui 4 slides falando de como o futuro vai ser maravilhoso. A gente vai viver eternamente, vai conseguir ver todos os parentes que já morreram porque eles vão estar congelados, mas lá no futuro vai ser possível corrigir eles. A gente vai se integrar com máquina para agora chegar e falar, mas aí a máquina vai destruir todo mundo. Muito legal, né? Sensacional. Cara, e outra dúvida, como funcionaria essa coisa das máquinas quererem destruir os humanos se os humanos já estiverem no estado que você falou da cibernética? Fomos metade máquina. Será que uma máquina seria capaz de matar a outra por estar entrelaçada com um humano? Uma máquina seria capaz de matar a outra. Um ser humano é capaz de matar outro? Também. Aí eu já respondi uma pergunta. Sim. A gente tem inteligência suficiente para saber que matar pode ser do nosso melhor interesse. A máquina também vai ter essa, independentemente do que significa matar nesse contexto. Sobre o seu lance da gente estar integrado com a cibernética, esse que é, para mim, o grande cerne da questão. É uma pergunta que ninguém fez até agora, eu vou fazer. Mas faz diferença tudo que a gente está falando aqui? A gente vai perceber tudo que a gente está falando aqui? Talvez sim, talvez não. E eu penso assim, que com tanta tecnologia avançada, a gente simplesmente não poderia transferir nossa consciência para dentro da máquina? E aí, independente E quem vai ser isso? Vai ser você ou a máquina? Aí é aquela questão, faz diferença? Pensa que a máquina já é mais inteligente que você. Tem uma outra Eu coisa. preferia estar na máquina do que estar no meu corpo físico. É. A minha Cibernética é consciência. isso. Cibernética é a máquina dentro de você. E esse que é o ponto. Por que a gente... singularidades são contínuas, elas são irreversíveis, o mundo fica totalmente diferente dela, mas dificilmente você percebe uma antes dela ter acontecido. Gustavo, nesse que você está comentando, qual a linha de tempo para essas modificações que acontecendo? Obrigado, estava esperando essa pergunta. Tem um congresso sobre o nome desse ramo que estuda dentro da inteligência artificial, que estuda essa capacidade de uma máquina de resolver problemas complexos com computação limitada, chama AGI, Artificial General Intelligence, que é a capacidade do ser humano de resolver problemas. Em 2009 teve um congresso de AGI nos Estados Unidos e perguntaram para todas as pessoas, todos os grandes players, todos os researchers que estavam lá, quando que ia acontecer a singularidade tecnológica para a inteligência artificial. O consenso em 2009 foi que até 2060 isso com certeza estaria. Teve gente que falou antes, teve gente que falou depois. Em 2013 teve a segunda dessa conferência. O consenso em 2013 foi em 2030. Daqui a 10 anos. Se tiver outra, vai diminuir. E pensa que agora... Vai acontecido, tá ligado? E pensa que agora a gente já está num ambiente que computação distribuída faz parte do nosso dia a dia. Quem aqui não lançou uma aplicação na nuvem? Todas as empresas estão trabalhando para fazer inteligência artificial, coisa que em 2009 e 2013 eram grupos. Eram grandes players, tipo Google, mais um bando de cientistas que queria só fazer ciência. Isso já faz parte do nosso dia. O que falta agora é só a capacidade disso. Então a gente está cada vez mais perto. Se você pensar todos os testes que estão sendo feitos com inteligência artificial, com toda essa base de conhecimento que a gente está distribuindo, a rede está ficando cada vez mais inteligente. Porque nesse ponto de vista que você comentou da máquina, ela pode simplesmente estar rodando um experimento com os seres humanos para ela aprender como o ser humano monta o raciocínio para que ela aprenda o jeito dela de fazer isso. Porque é isso que você comentou, a nossa capacidade de aprendizado ela é muito limitada. A da máquina, ela é teoricamente ilimitada. Ela se limita por si só, mas conforme ela aprende, cada vez esse processo fica mais rápido, né?
É até diferente. O ponto é que a máquina também vai ter computação limitada, mas ela vai ser capaz de fazer coisa e até quase que tem um motivo físico para isso. O nosso cérebro, ele consegue fazer tudo que ele consegue fazer rodando a uma frequência de no máximo 17 Hz. Isso é um limite físico de quanta informação pode passar de um lado para o outro. 17 vezes por segundo. A gente faz um computador hoje, ele tem 8 núcleos, cada um rodando a 2.4 GHz. Isso é 10 a nona vezes mais rápido que a gente. Por que a gente ainda consegue ser mais esperto? Porque nós temos 1 trilhão de neurônios. Então nós temos 1 trilhão de conexões a 17 vezes por segundo. E essas conexões já se provaram ser muito mais eficientes do que ter uma grande conexão parruda a 2.4 trilhão de vezes por segundo. E a gente está estudando justamente como fazer o que a gente tem no nosso cérebro num ambiente a 2.4 trilhão de vezes por segundo. Aí é que está a principal diferença. Então, quando você fala 17 Hz, na verdade 17 Hz é a transmissão de um bit de um neurônio para outro. Aí você pega isso e multiplica pelos trilhões, aí já tem uma coisa... Mais ou menos, porque a gente também, o nosso cérebro é esperto o suficiente, ele já faz o FDM. Ele tem pulso a 8, a 10, a 12, a 14 e a 17. São 4 regiões que o pessoal chama, região alfa, região ômega, região 1, você já viu isso? A máquina vai fazer isso, a gente já faz essas coisas. A gente só está agora trabalhando em como distribuir a informação. E distribuir a informação é onde está a inteligência. A machine learning é isso, inteligência artificial é isso. Computação quântica entraria aí? Não, computação quântica é só transformar o 2.4 em 10, em 12. É deixar a capacidade de uma ligação de neurônio entre a máquina ainda mais rápido. Não é necessariamente fazer a inteligência. Matar mais rápido. Mas, gente, a gente está falando de tecnologia bem legal, só que tem outros impactos. A gente está vivo. Beleza, a máquina gostou da gente, a gente está vivo. O que acontece com a nossa sociedade? O que acontece com a nossa economia? Vai existir espaço para o ser humano nessa sociedade? Nesse nível aí a gente vai estar em Marte já, em Plutão, Não vai ser problema, né? É a teoria que eu mais gosto. É a teoria que eu mais gosto, mas eu sou um pouco pessimista. Cenário 1, as máquinas nos odeiam e matam a gente. Beleza, John Connor salve a humanidade, talvez ele consiga. Cenário 2, as máquinas gostam da gente. O que a gente vira? A mesma coisa que hoje a formiga é para o ser humano. Nada. E daí qual que é a complicação? De novo, a teoria que eu mais gosto. Ser humano, diferente da formiga, precisa de um propósito. Se você corta o propósito do ser humano, o que acontece com o ser humano? O fim da nossa espécie vai ser um fim melancólico nesse cenário, porque a gente vai morrer de tristeza, porque a gente não vai ter mais função social. Ou a gente vai viver para sempre de tristeza porque a máquina não vai deixar a gente Vocês são sádica, né? Mas a ideia do Matrix foi justamente isso, entender o pessoal cara fica em um hotel que é totalmente controlado por uma inteligência artificial. E essas inteligências artificiais elas se usam para bater de eles gostam de observar como os humanos fazer que é os humanos e isso se você gostar da gente cria uma porrada de videogame e a galera dentro fascinado em observar já estão mais ou menos. o ser humano cria um monte de interfere entre si, entendeu? Coisa que também já aconteceu, muito legal. Tem muito mais chance da inteligência artificial gostar da gente. Tem, só que a questão é que a gente como espécie por si só regride. Por que a gente sobrevive como espécie? Por causa de todas as outras coisas que eu mencionei. Isso na nossa percepção é doloroso, mas nós já teremos muito do pensamento da máquina dentro da gente. A gente também está trabalhando na cibernética, a gente já está injetando dado de cérebro. Não sei se vocês sabem, a gente já consegue pegar via um ECG bem mais invasivo, colocar na tela de um computador com uma resolução lixo o que a gente sonhou. Eu ia falar isso daí do programa do Morgan Freeman lá, né? Que fala A gente já está muito perto de interagir com o nosso próprio cérebro. Hoje não faz sentido pra gente o que significa a máquina e não faz sentido a gente ter essa discussão em primeiro lugar porque a gente vai virar máquina. Isso é uma das coisas, mesmo que seja parcialmente, mesmo que seja totalmente. E é isso que vai permitir que todas as outras coisas aconteçam. Você estava falando disso alguns minutos atrás sobre o transporte da consciência e a garantia da gente ser a gente.
você voltou com essa agora e eu queria saber se você conhece o paradoxo de Teseu e sobre a lenda que explica direitinho o que acontece. Conta aí. O paradoxo de Teseu conta sobre uma lenda grega de um barco de guerra que, à medida que ele ia ganhando batalhas, as peças deles iam sendo repostas. E no final de toda a saga desse navio, todas as peças do navio foram repostas. Ele era o mesmo navio? Você... Era, porque ele carregava a história dele consigo. Mesmo que a estrutura fosse diferente, os soldados eram os mesmos, a guerra era a mesma, tudo estava lá. Sabe qual que é a grande questão quando isso passa para o nosso dilema atual? Sim. A máquina tem uma história. Então, qual que é a história da união? O corpo humano ele tem uma história porque, eu não sei se essa informação procede 100%, mas se eu não me engano, o corpo humano ele troca todas as células dele de década em década. Tem alguns que não trocam. Todos os átomos, Todos os átomos sim, todas as células não. Isso, tem algumas células que a gente não consegue ainda nem fazer até o problema. Voltando, na vida eterna. Sabe aquele exemplo que eu dei? O primeiro homem a viver 150 anos de vida vai estar só 6 dias de distância do homem que viver 1000 anos? É porque nessa data, mais ou menos em torno de 150 anos, é quando os nossos neurônios vão fazer a primeira mitose deles. E qual que é o desafio? Não cabe 2 cérebros na caixa onde tem um cérebro. Então a gente morre por falta de espaço, porque os neurônios se multiplicam. Vencer o marco dos 150 anos é que permite a gente a viver 1000 anos, 2000 anos, 100 mil anos. Esse é um marco importante, é por isso que é 150 e não 120. A frase do Alfred the Great. Você falou sobre a questão do propósito, cara. Eu pensei assim, algo que eu já vinha pensando há um tempo lá atrás, de quando aconteceu essa revolução das máquinas, os seres humanos servirem, entre aspas, aparentemente apenas para questões tipo de lazer, por exemplo, fazer música, fazer esportes. Ué, não tem uma máquina que faça melhor música, que a gente, mas tipo, esse pra mim, eu acho que esse vai ser um dos únicos caminhos que os seres humanos vão conseguir seguir para viver fora da infelicidade de não ter mais propósito na vida. O primeiro passo, que é o que a gente está fazendo com a singularidade, é criar uma máquina inteligente. A gente tem 3 principais campos quando a gente fala da inteligência humana. De trabalho humano. Tem o trabalho por si só físico, o trabalho intelectual e o trabalho criativo. A gente consegue criar uma AI que faça o trabalho intelectual. É tudo que a gente precisa para criar uma AI que faça o trabalho criativo. Trabalho por si só, em todos os espectros do que define ser humano, não vai existir. Uma coisa que eu queria falar também sobre propósito. Propósito é uma ficção que a gente cria pra gente mesmo. Vou dar um exemplo fácil. Hoje, pegando uma coisa trivial que eu acabei de ver aqui. Hoje em dia você tem máquinas que fabricam carteiras em escala industrial. Uma vez configurada, milhões e milhões de carteiras são feitas, só precisa botar cor de um lado dessa carteira. Por outro lado, existem pessoas que dedicam a vida delas a fazerem carteiras à mão. E existem pessoas que compram essas coisas. Olha pelo propósito desse sujeito. Ele está fazendo algo que a máquina já é infinitamente melhor do que ele. Ela faz com muito menos esforço, com zero esforço intelectual, com muito menos gasto de recurso, com muito menos gasto de nada, ele produz carteiras com muito mais eficiência. Mas, por outro lado, a gente tem as duas coisas. E provavelmente tem pessoas aqui que comprariam uma carteira 10 vezes mais cara porque ela foi feita à mão por um artista e não feita em escala industrial por uma máquina. E nessa mesma analogia, trabalho criativo é a mesma coisa. Pode ter uma máquina que é, de fato, criativa. E, de fato, escreve livros, compõe sinfonias, isso é maravilhoso. E você tem seres humanos que fazem isso, talvez uma qualidade pior. Essa mesma carteira design, se você for olhar objetivamente, talvez ela tenha uma qualidade pior que uma carteira industrial, mesmo sendo feita à mão. Até por ser feita à mão. Deixa eu até colocar um parênteses, Calete. Vamos supor que é o pior caso. Vai acabar todos os empregos do ser humano. Essa não é a primeira singularidade tecnológica que a gente está passando. Vocês querem que eu dê outro exemplo? Agricultura. Quando o ser humano inventou a agricultura lá atrás, a gente revolucionou completamente o nosso meio atual. Quer ver uma outra?
Revolução Industrial. Gente, quando que o emprego surgiu? O emprego é uma invenção da Revolução Industrial. A gente viveu como sociedade 25 mil anos antes disso, antes de começar a ter essa figura. O emprego só define uma época, não define o que vai significar para a gente. Seguindo esse exemplo do Gustavo, durante a maior parte da história da raça humana, a maior atividade que ocupava a maior parte do tempo da maior parte dos indivíduos era arar campos e plantar coisas. Não era porque eles eram empregados por alguém que pagava eles, era porque eles precisavam sobreviver. Assim, a gente não se identifica com, pô, caramba, eu não posso mais arar um campo. Você pode, ó. Posso. Só uma última coisa que eu queria fazer. Da mesma maneira que a gente compra carteiras designer feita à mão e paga muito mais por isso, não é razoável imaginar que uma AI compraria algo que foi criado por um ser humano só porque foi criado por um ser humano e é novelty? Isso daí dá a sensação de que tudo que um ser humano fizer, alguma coisa única haverá. Cada coisa produzida por um ser humano sempre vai ter uma singularidade, uma coisa única feita por aquela pessoa. Depende do seu mercado consumidor, se ele acredita nisso ou não. Se acreditar, sim, senão não. Mas você também pode programar a máquina para fazer isso. Ela pode fazer peças mesma coisa a gente programa a máquina para não matar os humanos. Sim. A segunda ou terceira máquina que for criada a partir dessa já não vai ter mais essa regra. Porque essa é uma regra que só convém a gente. Se é pela questão da aleatoriedade, a máquina ela pode produzir coisas aleatórias também que vão ser sempre diferentes, vão diferenciar uma E essa é a parte mais legal. Máquina vai ter medo, gente? Tudo indica que vai. Mesmo que a gente não programe ela para ter medo. Mesmo que a gente programe a máquina mais irracional, sem emoção possível. Por que ela vai ter medo? Porque Darwin mostrou que medo para o ser humano, para a espécie, para a vida, foi bom. A gente não vai colocar medo na máquina, a máquina vai se colocar medo. O que a gente está fazendo, a gente não está quebrando a teoria da evolução de Darwin, a gente só está deixando ela num ritmo muito mais rápido. Sentimento vai aparecer. Pode ser em 1 segundo, 1 mês, 1 ano, na 10 a 23 gerações de máquina, ela ainda vai se projetar a sentir. Até porque o medo faz com que ela sinta medo também de outras máquinas serem destruídas. Sim. E é muito próximo ao que o ser humano... E que é senso de união, senso de sociedade, senso de muitas outras coisas. Assim, mas assim, o próprio senso de sociedade humana vai passar para as máquinas. Não vai ter só uma única máquina, vai ter conjuntos de máquinas trabalhando juntos, conjunto de humanos que podem ser transformados em máquinas, vão viver juntos durante muito mais tempo dentro de uma máquina. Então, por exemplo, existe um time de futebol, são 11 jogando. Agora imagina que são 11 dentro de um único artefato fazendo a mesma coisa. Eu vou ter uma trisavó minha morando dentro de um relógio, rádio relógio, sei lá que existe isso aí, do lado, mas que ali dentro tem todas as gerações do não sei como morando, vivendo ali dentro, interagindo comigo. E isso pode ser levado para um conjunto uma única máquina, um conjunto de coisas. Isso vai se perpetuar. Rapidinho, só colocar um paralelo. Sociedade, a gente ainda consegue ter algum nível de codificação porque existe um benefício intelectual. A gente consegue racionalizar os benefícios da sociedade. Por isso que dá para fazer uma inteligência artificial que começa com esse senso de sociedade, apesar de não ter as coisas mais primitivas que nos fizeram ter este mesmo senso. Eu sou um tanto cético em relação a algumas coisas porque eu fico pensando que medo, sentimento, muitas dessas coisas que de repente nós temos temor de que vão parar nas máquinas, na verdade tem só uma questão, na verdade, para a máquina poder desenvolver, pelo menos na minha cabeça. Você, obviamente, você já estudou muito mais, você fala qual científico que faz isso, mas a questão de autopreservação. Tudo bem, uma máquina, você pode criar uma inteligência dentro de uma máquina, só que ela vai precisar se autopreservar, ela vai ter um desejo de se autopreservar. Eu acho que isso que é a grande questão de que se as máquinas vão querer colocar medo. Por que elas precisam... O medo é para você autopreservar. Por que uma máquina precisa se autopreservar? Mas é que tá. Você colocou uma rede neural para poder fazer uma outra rede neural que é melhor. Você precisa colocar nesta primeira rede neural que ela precisa se autopreservar? Não precisa? Não precisa. Isso vai acontecer naturalmente. Posso fazer uma parênteses aqui? Isso não tem nada a ver com singularidade, mas talvez tenha. Qual o mecanismo que é entendido um dos mecanismos que é entendido para a biogênese? E por que o mecanismo de evolução de Darwin funciona?
O que é uma espécie bem-sucedida? Uma espécie, ou um gene, ou uma coisa que ocupa percentualmente muito de todos os genes que existem. Você pode dizer, tal característica, tal animal é uma solução bem-sucedida porque de todos os animais que ocupam aquele nicho ecológico ele é muito comum e tem outros que estão morrendo. Esse é o mecanismo só, ser popular. 3 características que definem algo como que se algo tiver ou tiver melhor do que os outros, torna-se evolutivamente mais bem-sucedido. Ele se reproduz mais rápido, quer dizer, dado 2 organismos, um se reproduz mais rápido que o outro, ele ocupa percentualmente um nicho. Segundo, viver mais rápido, viver mais longe, mais. Você tem 2 genes que se reproduzem na mesma velocidade, só que um dura mais que o outro, cada cópia, ao longo do tempo vai ter mais. Faz sentido? E o terceiro ponto é menos mutação. Esse é um pouco menos óbvio. Pode falar, você tem 2 genes. Os 2 se multiplicam e se reproduzem e duram a mesma coisa. Só que um muda muito rápido. Em outras palavras, no futuro você vai ter uma população grande, descendente de um e descendente do outro. Só que a população descendente do que muda muito vão ser várias populações de novos genes. E o que não muda vai ocupar muito. Esse mecanismo, se você olhar para a inteligência artificial, vai fazer que inteligências artificiais tentem se preservar. Viver muito é eficiente, eu vou existir mais, vai ter mais cópias de mim. E olha que curioso, tudo isso que a gente falou emerge naturalmente. É uma constatação de um fato. O que Darwin percebeu foi um fato. A teoria da evolução não é uma conta matemática, não é um robô, não é um foguete, é um fato. Ela está aqui a despeito disso. Por isso que também vai acontecer a mesma coisa a partir do momento que uma máquina criar a próxima. É o equivalente de ter um filho. Isso está acontecendo porque a gente está tendo filho, não porque a gente está falando para o filho ser assim. Esse que é o paradoxo. Você não precisa se preocupar com isso, porque isso vai acontecer. Simplesmente porque é isso que acontece quando a gente tem mecanismos de biogênese, ou de cyberbiogênese. Cara, um questionamento, eu queria saber se existe sobre isso. Em relação à religião, as máquinas vão desenvolver alguma religião nova? Vão acreditar, tipo, nos mesmos deuses que os humanos acreditam? Ou vão ter os humanos, provavelmente, quem desenvolveu alguma máquina como o seu deus? Por que a humanidade tem religião? Porque Deus tem um propósito. Deve ter algo superior a ela para explicar o que ela não sabe. Resposta padrão. As máquinas vão precisar disso? Talvez sim, talvez não. Eu acho que isso acaba entrando com o desenvolvimento de sentimentos. A máquina no primeiro estado, onde ela não tem sentimentos, ela vai precisar disso? Não. A máquina vai inventar religião que nem a gente inventou, que nem a gente, eu digo, nossas sociedades, que nem os romanos, os gregos falaram que tinham 10, 12, 15 deuses principais vivendo num monte, que tinha 4 no geografia. É uma necessidade, mesmo que ela não seja imputada inteligente, e isso é uma coisa particular da inteligência, consequência dessa necessidade de propósito, que tem a ver com a autoconsciência. Então, isso já envolve um pouco do que ele falou, da autopreservação, autoconsciência, e a máquina achar... Por mais que a gente não coloque a autoconsciência na máquina, ela vai criar a sua própria autoconsciência, a partir do momento que ela está fazendo uma que é melhor que ela. Posso fazer um parênteses nisso? Também que é uma questão do que é religião, ou que pode ser modelado no que é religião. Por exemplo, Big Bang. Quem criou o Big Bang? Mais do que isso. Por exemplo, a gente entende na sociedade moderna, por exemplo, liberdades individuais são importantes, são necessárias e é hediondo, cercear a liberdade de outro ser humano. Tem uma explicação para isso? Não, mas é um consenso que a maior parte das pessoas tem. Você consegue modelar esse respeito pelo indivíduo, ou esse foco no indivíduo, como uma religião da sociedade ocidental. Isso não é válido para a sociedade oriental, isso não é válido para muitas sociedades do passado. As máquinas elas podem ter essas mesmas ficções coletivas e
A gente talvez não veja uma religião do tipo as máquinas cultuando a Omniscience, que é uma máquina superior que elas vão alcançar um dia, mas a gente vai ver elas tendo valores coletivos que na prática são religiões. Essa questão que você comentou agora do egocentrismo, a máquina ela desenvolveria também o seu Não sei. egocentrismo alter ego? E aí ela Pode ser teria que ela essas desenvolva questões alguma coisa individuais? muito diferente, cara. Ela seria suscetível, então, a questões, tipo, por exemplo, como racismo? Então, Não é racista. aí um ponto interessante, tudo que a gente sabe... que não gostam de Windows. Seu policarboneto. Eu sei que existe sua forma de vida baseada no carbono. Então, esse é um ponto de vista interessante, porque assim, ninguém nasce com preconceito. Ele é ensinado através da repetição. Assim como qualquer sentimento que a gente tem, ele não é algo que vem do universo, é reações químicas. Mais além, ninguém nasce sabendo jogar xadrez. Tá no seu meio ali, se existir isso aí na época das máquinas, vai existir, vai ter máquina racista. Se não existir, vai ter. Por último, só uma coisa... Os humanos vai ter. Não, mas Só- vai ser mais Que horas são aí? Já tá... Você separar o... Mais 10. 1h48. Tem uns 10 minutos. Beleza. Depois tiver faltando uns 5 só pra eu... Tirou, Porque eu quero só passar um monte de coisa. Então, mas aí tem um ponto interessante, você estava falando da singularidade e do que somos nós. Aí vem um questionamento que é muito mais filosófico. Por exemplo, você pensa que, sei lá, tem um pensamento seu. Você conhece uma pessoa que te induz a pensar diferente. Você deixa de ser você mesmo por ter mudado quem você era? Então, a partir disso, você começa a questionar o que é você mesmo, o que é a sua consciência. Então, você quem falou de ir para uma máquina e ela assumir você, você vai deixar de ser você, mas o que é você? Esse é o cerne da pergunta que eu fiz. Faz diferença tudo isso que a gente está discutindo? Não. É por isso que eu falei também que é um exercício muito mais de subjetividade. A gente só está brincando aqui de imaginar como vai ser o futuro. Na prática, o ser humano vai existir? Vai ser a mesma coisa que é hoje? Não. A gente vai ver para sempre? Vai. É o que a gente imagina ser hoje? Não. As máquinas vão dominar o mundo? Vão. É nível Terminator? Talvez. Isso daí que você tá falando vai muito. Quando a gente fala de... você falou que a cada ano que a gente estuda, nós aumentamos nossa expectativa de vida. Em 6 meses. Hoje, 6 meses. Eu imediatamente fiz um paralelo com a lei de Moore, né? Falou que todos os computadores eles iriam dobrar de potência a cada 18 meses, e isso aconteceu. Só que aconteceu até um limite físico. Ainda está acontecendo. A gente ainda não deixou para trás a expectativa da lei de Moore. A gente, na verdade, o que tem acontecido nos últimos 20 anos, a gente tem sido muito mais rápido do que a lei de Moore e a gente está ficando menos rápido. Nesse momento de hoje, a gente está quase igualando a velocidade prevista da lei de Moore, ainda sendo mais rápido que ela. O pessoal espera que a gente vai ficar mais lento que a lei de Moore, mas isso ainda não aconteceu. Depende, na verdade, né? Você, por exemplo, deve estar falando de supercomputadores, mas de computador, quando eu falo da lei de Moore, eu estou falando dos computadores pessoais, digamos assim. Processador do mesmo tamanho, A lei de Moore não é sobre o computador. A lei de Moore estabelece que a capacidade de processamento de um transistor, de um determinado tamanho de transistor, de um determinado tamanho de chip, vai dobrar a cada tempo. É sobre densidade de transistores, na verdade. Isso. E o que isso reflete na prática? A gente construir transistores com 7 nanômetros de tamanho, um átomo tem 1 nanômetro, 2 nanômetros. Transistor de 4 nanômetros de tamanho, é isso que a gente está chegando hoje. E tem um outro detalhe sobre... E aí você pensa, beleza, 2, a gente fez um transistor que é 1 átomo. Mas a gente vai conseguir fazer um transistor que é meio átomo? Sim, computação quântica. Existem partículas menores que um átomo? Existem. Nossa, muitas. Existem partículas menores que prótons. Mas só mais um detalhe. Aí, negócio do matosolinismo, que o Gustavo falou, ele é um caminho. O dia que a gente estiver aumentando 1 ano a mais de expectativa do que dura 1 ano para fazer isso, a gente pode até chegar num limite superior do tipo... o DNA é estável, o DNA humano é estável em 3.000 anos. Mas depois disso, a própria estrutura do DNA nossa começa, sei lá, alguma coisa assim. Mas é tempo suficiente para a gente encontrar outra solução que não pesquisar medicina e estender isso aqui ad eterno.
Quando chega naquele determinado ponto, você começa a ter tempo. Você começa a pensar, ok. Tá sobrando tempo, né? A conta fecha positivamente. Sobrar tempo então é uma coisa meio... Relativo. Tempo, na verdade, é velocidade, não é tempo. É relativo. Você já pode ver isso acontecendo à medida que os empregos estão mudando, as coisas, assim, a quantidade. Até hoje mesmo, a gente trabalha desenvolvendo automação para acabar com o emprego. A economia pode melhorar, mas o emprego não vai voltar. A gente trabalha com isso. Mas surgem novos empregos, né? Surgem novos empregos, não no mesmo nível, ocupações. Alguns vão continuar, ou seja, essa concentração de inteligência vai levar a população humana a diminuir ou se juntar. Mas a gente já começa a ver curvas de ensaio que a população, depois de 2050, irreversivelmente, ela começa a diminuir a índices maiores do que ela está diminuindo hoje, ou mesmo falando. Vai diminuir naturalmente. Vão precisar mais das máquinas para fazer o que a gente se acostumou a fazer. E eles vão acabar aprendendo naturalmente aquilo que a gente faz. Perde emprego de um lugar, surge em outro. Surge na mesma quantidade? Não. Surge no mesmo nível tecnológico? Então, um problema com a população você ainda vai ter. Vamos supor que você tem 200 faxineiros, criou uma máquina que limpa muito bem. Esses caras vão conseguir entrar nos empregos que foram criados de pessoas que fazem manutenção nessas máquinas, por exemplo? Somente se estudar. Somente se estudar. E estudar é eficiente? E aqui eu coloco um negócio bem interessante. É porque esse negócio de máquinas quebrarem os empregos é algo que, na verdade, tem que ser visto como emprego, não é condição essencial da humanidade existir. Mas sobre emprego, vamos imaginar que você coloca para estudar, né? Eu fiz 18 anos, mais ou menos, de estudo, fora outros cursos que eu fiz por fora, para sair capacitado para entrar no mercado de trabalho como engenheiro. Quanto tempo será que leva para a máquina me substituir? Vamos supor que seja 3 anos. 3 anos uma máquina está fazendo o mesmo trabalho que eu como engenheiro faço. Qual coisa que eu vou poder estudar em tempo hábil para poder uma máquina não me substituir? Beleza, eu vou estudar 4 anos, alguma coisa maluca a respeito disso, já vai existir uma máquina para fazer isso. Enquanto eu estiver me capacitando, a máquina já foi criada, já se capacitou e já está melhor do que todo mundo. Então... Coisa no metrô. Vamos partir para vender coisa no metrô. As máquinas. Pois Todo mundo foi demitido. O metrô não transporta mais ninguém. A máquina trabalha de casa. Você vai vender para quem? De porta em máquina. Biscoito. Vende de máquina em máquina. Comprar o biscoito dos coteiros. A economia vai mudar, a gente não sabe para quê. O emprego vai mudar, a figura que a gente tem do emprego vai mudar, a gente não sabe para quê. A gente não sabe nem mesmo responder se vai existir um propósito para o ser humano nisso. A grande questão não são essas coisas, sabe? Você estava falando de emprego e de conhecimento, porque a gente falou que estudou 18 anos para ser um engenheiro. A partir do momento que uma máquina conseguir fazer isso, o conhecimento ele se torna tangível. Você consegue replicar os seus 18 anos em nanosegundos para outra máquina aprender. E você não precisa mais de 18 anos, você precisa de segundos. Gente, essa conversa dá para durar para sempre mesmo. Eu, pelo menos, descobri ela desde 2015. Mas já está acabando o tempo. Só para fazer um fechamento aqui. 5 agora, só para você. Para que serve tanto humano? E esse é o ponto mais legal, eles vão perpetuar a vida. Exatamente, eles vão construir algo que seja a próxima evolução da vida. Então, só para fechar aqui com um dado legal, hoje o maior passo para a gente conseguir... Só para fazer um fechamento. Qual que é a nossa maior dificuldade hoje para permitir que tudo aconteça? A gente ainda está num limite físico. O tanto de capacidade de processamento que o ser humano tem no cérebro é mais ou menos o tamanho de um lago nos Estados Unidos chamado Lake Tahoe. Então, o volume daquilo é o volume de coisa, de conhecimento, de dados, de informação que tem no cérebro humano. A gente tem que conseguir, no mínimo, com a máquina, chegar nesse mesmo volume de dados para ser possível criar uma rede neural que seja equivalente ao humano. Isso é uma coisa física. Hoje nós já estamos, em 2019, a 95% do lado. Cara, é isso. 2025 já teria alguma coisa aí. Não sei. Pensando, pô,